Então aqui a gente tem a estante principal em que eu mantenho a minha coleção. Minha coleção não tá 100% aí porque eu deixo um pouco no meu outro apartamento, que eu posso mostrar em outra oportunidade, mas eu queria gravar um pouco do que eu tenho aqui pra deixar registrado pra posterioridade. Então vamos lá. Aqui geralmente, só pra você ter uma noção melhor, eu organizo mais ou menos por Disney aqui, mangás aqui, Vertical EDC aqui, nacionais e aleatórios, Marvel aqui. Aqui tem um pouco de text porque aqui é text também, daí tem um pouco de image aqui. Aí tem livros aqui, tem um pouco mais de fantasma e outros bonelis aqui. Aqui volta text e aqui volta aleatórios, Pipoca e Nanquim, outras editoras. Então vamos lá. Aqui eu subi numa escada para chegar na primeira prateleira, então a gente tem um pouco. Eu falei que a parte de cima era de Disney, mas tem um pouco de europeu também. Então aqui no começo a gente tem as coisas do Orgué. Então é aquela coleção da Globo que tem o Tintin, como saía nos jornais. É uma coisa que o Orgué fez antes do Tintin, a coleção normal do Tintin. É um cara que é italiano, um cara que é espanhol. Aí aqui realmente começa a Disney, né? Que tem a coleção do Don Rosa, que eu gosto muito. Tem essa coleçãozinha bacana dos mestres Disney, né? Que era um fascículo para cada grande autor da Disney. Daí tem... Isso aqui é bom, hein? A Saga do Tio Patinhas. Tem mais umas coisas aqui, de encadernado legal. E aqui tá o santo graal da minha coleção, que é a coleção do Karl Barks, né? Isso aqui eu li tanto na minha infância que não tá no gibi, viu? A minha coisa preferida da coleção inteira. Até deixo aqui no topo, assim, como o prêmio da coleção, assim, o que eu mais gosto. Aí tem mais umas coisas aqui aleatórias, né? Tem um fascículo da Folhinha de São Paulo de 64, que era da minha mãe. Tem uns gibis que eu comprei quando eu tava fora do país, né? Não, na verdade esse primeiro aqui é um facsímile do número 1 do Pato Donald, mas depois dele tem uns gibis da Finlândia e esse último aqui é um da Alemanha. Quando eu vou visitar um país eu acho legal comprar os gibis que tem lá. Esse aqui é um número repetido que eu tenho, porque eu acho que esse aqui foi o primeiro que meu pai comprou e depois a gente comprou do 1 ao 5 na internet e acabou ficando com ele repetido. Aí, como mesmo tendo uma estante dedicada para quadrinho, eu tô já ficando sem espaço. Aqui atrás eu não sei se eu vou conseguir mostrar, porque vai ficar muito escuro, não vai dar. Mas eu já deixei preparado aqui. Eu deixo essas caixinhas da Culturama, que eu tenho as 8 primeiras edições, alguma coisa assim. Que quando a Abril deixou de publicar Disney, eles começaram a publicar do número 1, né? Eu comprei assim as primeiras edições nessa caixinha aí que aglomerava todas as publicações, né? Pato Donald, Tio Patinhas, Mickey, etc. Aí a gente tem a segunda estante, né? Segunda parte aqui, que tem esses encadernados da Abril, que tem bastante coisa legal, assim, várias histórias boas aqui. Esse aqui é do Renato Canini, é Canini? Que uma pena que não tem a segunda edição desse cara, desse gibizinho. Aí tem outra coisa que eu sou um verme por ter, que é isso aqui, que são as mesmas histórias que saíram nessa coleção aqui, só que eles estão, né, é a nova edição, vamos dizer assim, que é a edição que tem a colorização mais correta, né, mais a par com o que saiu originalmente. Tem uma outra coisa que veio censurada nessa edição aqui, que aqui eles mantiveram original, isso eu acho bem bacana. Então eu acabei comprando de novo essa coleção, porque é Karl Barks, é literalmente a coisa que eu mais gosto na coleção, então acabei fazendo essa loucura. Aí aqui tem uma outra coisinha de encadernadozinho, de tamanho menor, e já começa a parte de trás também, né? Que tem
dois Topolino, né, que é a revista do Mickey lá na Itália, mais dois encadernadozinhos da Abril. Tem essa coleção aqui que eu queria muito ter completa, mas eu não tenho. Algum dia eu tenho que pegar e criar coragem e comprar todos os outros volumes, que tem uns 40 volumes disso aqui, e é bem legal as histórias, forma uma coleção bacana. Tem os meus meus Disney Big, que é onde eu li as histórias do Dom Rosa antes, então eu tenho um certo carinho também. Aí, aqui atrás, não vai dar pra ver também, mas eu tenho muito gibi formatinho mesmo, desse de lombadinha. Eu tenho Aventuras Disney completa, tudo que saiu no Brasil, que foi pouco, né? É uma coleção recente, então não é um grande feito, mas eu acho uma coleção bem legal, então eu quis completar. E bastante coisa do Tio Patinhas, alguma coisa da revistinha mensal mesmo do Pato Donald. Daí geralmente eu deixo aqui aqui em cima meio como uma decoração esse gibi antigo do Tio Patinhas, que é o Tio Patinhas número, difícil até de ver aqui, mas é o número 14 dos anos 60, imagino. Aí aqui aqui a gente já tá na terceira. Aqui eu deixo o Mickey, né, do Floyd Gotterson. Aqui eu tenho um milozinho que eu fiz de papel, deixei nesse plastiquinho que eu tenho. Geralmente eu deixo aqui na frente dos Tintin. Conforme eu vou mexendo, eu vou mudando as coisas de lugar, às vezes eu deixo no lugar errado. Mas então, eu tenho o Mickey do Floyd Gotterson, essa coleção ainda tá crescendo, né? Mas é uma coleção muito legal, começa com aquelas primeiras tiras dos anos 30. É muito bacana essa coleção. Aí eu tenho as coleções de Silly Symphonies que saíram aqui no Brasil. E tem o Pateta Faz História, que é muito bom também. É uma coleçãozinha que eu tenho muito prazer de ter lido. Então eu guardo aqui com muito carinho. Aí, já descendo aqui, já muda bastante de área, né? Porque de Disney vai pra mangá. E fica com a minha coleçãozinha de Yu Yu Hakusho, uns mangazinhos que são, né, histórias fechadas, o que eu tenho de One Piece lá atrás e mais uns outros mangás assim, mais histórias fechadas, né? Menos o Pokémon que eu parei nesses gibis aí que eu tenho. Aí aqui pra essa estante já nem precisa da escada, a gente chega na minha coleção de Lobo Solitário, que é sensacional esse mangá. Acho que é o meu mangá preferido, assim, pelo menos dos que eu li, né? Obviamente dos que eu li, né? E dos que eu tenho. Aí tem minha coleçãozinha de Dragon Ball também, e mais um Giro Taniguchi. E fica junto com as minhas tranqueiras aqui. Isso aqui geralmente fica lá em cima. Eu tirei pra ter apoio quando eu colocava as coisas pra mostrar. Aí. Aí aqui a gente tem minha coleção de Vertigo. É a nata, né? Sandman, mais coisas do Neil Gaiman, coisinhas separadas aqui, mas basicamente Sandman, Preacher. Esse aqui saiu no Brasil como Vikings, se eu não me engano, mas eu comprei a edição americana. Monstro do Pântano, que eu tenho bastante coisa, inclusive a versão do Alan Moore. Um pouco de Hellblazer, né, do John Constantine, que eu tenho o run do Ennis completo também, mas está no meu outro apartamento, então algum dia eu junto tudo e fico com a coleção mais completa, né? Mas eu tenho, só não tá aqui. Aí, não tenho o que falar. Eu acho que tudo que eu tenho aqui eu gosto bastante. Esse aqui é bem legal, assim, é legal essas histórias menores assim. Aí, deixa eu já passar para a parte da DC aqui. Começa com Lanterna Verde, que é uma antiga paixão minha. Foi quando eu comecei a ler mensais de super-herói. Eu comecei por Lanterna Verde também, então eu comecei ainda pela fase do Jeff Jones, que depois eu comprei por tudo encadernado também, porque eu gostei muito. Eu tenho outros encadernados aqui de histórias boas e importantes da DC, né? A fase do Grant Morrison no Batman, Crise nas Infinitas Terras, essas coisas. E aqui a gente já chega mais ou menos no problema parecido com o Disney. A gente tem a parte aqui da frente, que é os encadernados da Eagle Moss, e a minha coleção de saga do Batman e Superman, que eu colecionei só os 12 primeiros do Batman e só a fase do John Barney na saga do Superman. E aqui eu tenho alguns autores legais que eu peguei desse Lendas, só que aqui atrás
tem mais coisa, bastante coisa legal, mas é basicamente mais encadernado da DC, mais lendas, mais encadernados separados, tipo Corporação Batman, etc. E daí, essas caixas aqui que vocês conseguem ver, são todas minhas mensais. Então tenho assim, muita mensal do Lanterna Verde, eu tenho algumas mensais do Renascimento, então quando o Renascimento foi era o evento da vez, eu tava lendo muito gibi, então eu acompanhei Batman, acompanhei Superman, Action Comics. Superman e Action Comics eu acho que eu tenho inteiro, o Batman do Tom King eu acho que eu tenho só as primeiras duas edições, assim. Aí eu tenho tudo guardado, mas fica meio que escondido lá atrás, assim. Aí eu tenho essa blank cover aqui que eu pedi pro Gustavo Duarte desenhar, ele fez esse belo desenho aqui pra mim, eu guardo com muito carinho, porque ele é um autor, né, um desenhista que eu aprecio muito, que eu gosto muito. E aí, totalmente fora de lugar e no lugar errado da coleção, eu deixei meus Akiras aqui, porque é um mangá, só que lá na parte do mangás não cabe quadrinhos muito grandes, então eu deixo aqui, perto dos meus cruzeiros antigos. Aqui embaixo eu deixo aquela coleção gráfica MSP, que eu gosto muito, né? Então eu acho que das que saíram hoje, as que não estão aqui estão lá no meu outro lugar. Então, assim, eu tenho a coleção completa. As que não estão aqui, não estão aqui porque eu não li e não consegui trazer pra cá ainda, né? Mas eu gosto bastante da ideia e das histórias, né? Daí, né, é basicamente nacionais. Daí tem alguma coisa de nacionais aqui também, porque eu sou bem fraco nessa área, assim, bem honestamente, minha coleção podia ser melhor em quadrinhos nacionais. Esse aqui é muito bom, eu comprei quando eu era bem pequeno não, né, quando eu era mais novo, quando eu não tinha tanto GB e, pô, achei uma história bem legal, guardei até hoje. Aí ficam umas coisas meio aleatórias aqui que, sei lá, Valiant é uma editora que não é nem Marvel nem DC, então eu deixei aqui. Star Wars é da Marvel, né, mas onde é Marvel não cabe muita coisa, então deixei aqui também. Conan, eu acho que supostamente seria Marvel, né, agora, mas acho que eles perderam o direito também, então enfim. Ele tem mais coisa europeia aqui, né? Tintin tá lá em cima, mas essas coisas europeias não tinham mais espaço, então eu deixei aqui. Ghost in the Shell é mangá também, que, né, como eu falei, mangá não tem muito espaço, não tem muito tamanho, né? Porque a prateleira de mangá ela é muito pequena, ela fica mais ou menos por aqui, então não cabe esses títulos maiores. E aqui também tem aquelas edições do Príncipe Valente que não cabem em nenhum lugar. Tem umas edições mais antigas aqui que eu ganhei do meu avô. Muito legal esse tipo de coisa, viu? Eu gosto bastante. Mandrake. Aqui a gente já chegou no outro lado da estante, né? Então, esse lado aqui já foi. Aqui eu deixo muita coisa do Pipoca Nanquim, eu deixo muita coisa de outras editoras, sei lá, né? Então, por exemplo, o Pinóquio, que era da Globo, eu deixo aqui, muito bom. Coisas do Wise, né? Coisas do Frank Miller que foi fora da Marvel da DC, coisas do Pipoca Nanquim, essas coisas assim de outras editoras, né? Que não são Marvel nem DC. Enfim, coisas que eu acho muito boas no geral, né? Tenho muito orgulho de ter lido, assim. Aí aqui chega uma parte da coleção que eu particularmente gosto muito, que é Tex, assim. Tex e Disney são duas coisas fora, sei lá, muitos dos meus amigos nem conhecem ou não tem uma pretensão de ler, mas eu gosto muito, né? Aqui, como vocês podem ver, duas camadas também. Lá atrás eu tenho o Tex Ouro do 1 ao 100. E depois do 100 eu até tenho alguma outra coisinha, mas é basicamente completa do 1 ao 100. Essa coleção foi um pouco depois, teve vários números depois do 100, mas eu resolvi parar no 100. Questões tempo de ler, questões monetárias também. Tem um pouco de Ken Parker, mas eu tô lendo a coleção nova da Mythos, porque essa aqui eu não consigo completar, é muito difícil de achar. A história do Oeste é muito boa, tô vendo se quando lançarem a edição nova eu vou comprar, porque eu gosto muito dessas histórias, são muito boas. Só que essas edições muito antigas são meio chatinhas de encontrar, né? Difícil de encontrar em bom estado. Enfim. Aí aqui eu deixo uns. Eu tenho mais techs lá no meu outro lugar, mas eu deixo aqui uns techs mais especiais, né?
Tipo, eu tenho o primeiro volume da segunda edição, eu deixo aqui o segundo volume, eu deixo da primeira edição o número 44, número 100, cento e pouco, tipo, numerações baixas. Eu deixo esses quatro aqui que são aquela... Eu não sei qual nome que ficou, né? Acho que ficou Os Espíritos da Noite, o nome da história por completo, mas é uma história que eu gosto muito. Saiu, acho que quando a Globo tava tocando a série do Tex. Eu deixo outros volumes, né? Tex Coleção número 1, etc. Mas... Mas eu tenho também uns Tex da Itália, comprei quando eu tava lá. Então, Tex, pra quem não sabe, ele é um personagem que se passa nos Estados Unidos, mas foi criado na Itália, né? Então achei bem legal comprar umas edições lá. Eu tenho Tex da Finlândia também. Esse daqui é um personagem bem famoso lá também. Eu tenho umas outras edições especiais, eu tenho essa coleção Tex Cores até o número 33. Mas eu tenho mais coisa de Bonelli assim em outros lugares, né? Então precisava realmente deixar tudo num lugar só. Aqui chega a parte de livros, né? Eu tenho O Senhor dos Anéis, Game of Thrones. Eu tenho essa. Opa, Lele, sou desastrado, hein? Aqui eu tenho essa. Eu não sei como que chama, acho que é bookplate que chama. Esse bookplate autografado pelo Fabien Tomé, que é um quadrinista que eu gosto bastante. Então, quando eu fui comprar um gibi dele em pré-venda, eles estavam dando esse bookplate autografado, eu acabei pegando. Mas de livro, assim, basicamente eu gosto dessas fantasias. Eu gosto bastante de Júlio Verne, que eu tenho bastante. Dessas, né, Neil Gaiman, Asimov, H.G. Wells, essas coisas que eu gosto, né? Aí aqui embaixo eu tenho mais coisas. Eu tenho A Torre Negra, do Stephen King, a única coisa que eu li dele. Eu tenho umas coisas de quadrinho mesmo, que eu... Né, do universo HQ, um quadrinho que era sobre o Karl Barks. Eu tenho esse quadrinho aqui que é bem legal, que é do trabalho que o Karl Barks tinha antes de fazer os quadrinhos da Disney, né? Então ele trabalhou num quadrinho numa editora, sei lá como que chama, bem estranha assim, que fazia quadrinhos mais adultos. Então tem um pouco do trabalho dele bem anterior assim. Aí tem mais coisas aleatórias, Star Wars, e aqui começa mais quadrinho mesmo, mais quadrinho sem editora também, só que formato menor, vamos dizer assim. Então tem Mouse, deixa eu tirar esse salmiak aqui. Tem Mouse, que é um dos melhores quadrinhos do mundo, né? E tem o MetaMouse, que é uma história de como ele foi produzido. Tem o Árabe do Futuro, que é uma história muito boa, sempre recomendo. Aqui tem os quadrinhos do Fabien Tomé, que é o cara que eu tenho o autógrafo. Então, todos eles são muito bons. Tem o Guy Delisle, que é outro cara que eu gosto muito também. E outros quadrinhos aí, Peanuts, que eu tô fazendo a coleção também, muito bacana. Ah, isso aqui é legal, comprei na Finlândia também. Uma série de tirinhas, Finish Nightmares, que é muito engraçado. Quem já morou na Finlândia vai pegar esse tipo de piada que tá nesse quadrinho, muito legal. Aqui eu tenho uns fantasmas, que eu tenho bem pouco. Eu tenho os ônibus que estão saindo pela Mitos agora, mas não estão aqui também. E... Mas de quadrinhos clássicos eu tenho um pouco da edição histórica, uma outra coisinha aqui, uma outra coisinha da Globo. Aqui já vira outras coisas da Bonelli. Como eu falei, assim, além disso, eu tenho muito Dylan Dog que tá lá no meu outro lugar, que tipo, eu tenho o Dylan Dog que está sendo publicado pela Mitos atualmente, formato italiano também, e tô tentando comprar bastante Mister No, que eu curti bastante assim quando eu li. Aí aqui eu tenho esse Monopoly do Tex que eu comprei na Itália, que é tipo muito legal assim. Eu não jogo, mas eu achei muito bacana ter um Monopoly desse personagem que eu gosto tanto, né? Aí tem essa caixa de sapato que tem umas bugiganga que eu guardo, porque eu gosto de guardar tudo que eu pego na mão, então eu deixo aqui com coisinha de viagem que eu pego, essas coisas. E mais uns quadrinhos e livros que eu li e não tinha onde guardar. Aí, aqui tem aquela coleção Tex Gold, que eu fiz completinha, que, né, só para quem sabe, né, aqui é mais ou menos o que saiu no Tex Gigante, tem um pouco do que saiu no Tex Almanac, um pouco do que saiu naquele Tex, caramba, eu esqueci o nome agora, mas aquele Tex menorzinho,
que tinha o Revolver e o título dele no Revolver, Tex Platinum, lembrei agora. Então, uma boa seleção de histórias, né? Aí eu tenho um pouco de Tex gigante, mas eu tenho só o número 1 e os números que não estão nessa coleção aqui. E daí já acaba a parte de Tex. Aí eu tenho esse encadernado da Júlia aqui, bem legal, que eu comprei em Portugal, que é com o desenho do Top, muito bom. É bem legal ver nesse tamanho também, nesse papel bom. Aí tem o Saga, do Barking Voo. Eu tenho essa coleção aqui que eu acho genial, que é toda... Não todas, né, mas desses personagens que estão aqui, as histórias em ordem cronológica, desde que elas começaram a ser lançadas, assim, né, desde os anos 60. E, pô, é muito bom essas histórias, né? Stan Lee, Jack Kirby, Steve Ditko, assim, mandando ver, assim, tudo muito bom. Eu acho muito bacana, assim. Aí, outra coleção que eu curti muito ler, que eu achei que foi muito importante, inclusive, para eu conhecer os quadrinhos, conhecer boas histórias, foi essa daqui. Então, antes de falar dela, só mostrar que eu tenho mais uns quadrinhos aqui, né? Basicamente, aquele Demorador do Frank Miller, né? Que é A Origem, que eu já esqueci o nome, mas é o Homem Sem Medo. Um Homem-Aranha do Straczynski e uma do Avengers, que eu já esqueci o nome. Mas basicamente essa prateleira aqui é dessa coleção e eu tenho completa, né, 60 volumes. Depois ela teve uma expansão que eu infelizmente não consegui completar, que era desse Marvels Clássicos. Querendo ou não, eu vou ter um pouco dessas histórias nessa coleção aqui, mas mesmo assim tem várias histórias que eu vejo que saíram aqui que pelo jeito não vão sair nela, né? Então é uma pena não ter completado ela. Aí, aproveitando que eu já estou aqui, essa prateleira aqui é a última, né? Mas ela tem bastante coisa legal. Ela tem Miracle Man, ela tem a fase de Madripoor do Wolverine, tem o Thor do Walter Simonson, tem o Demolidor do... Caramba, como que chama aquele rapaz? Eu vou lembrar. Mas é um Demolidor bem bacana, assim, que eu acompanhei mensalmente. Deixa eu puxar uma pra ver. Eu não tenho o nome do rapaz mas assim, quem lembrar a capa aí vai lembrar. Quem que foi o roteirista do Mark Waid, lembrei. É o Demolidor do Mark Waid. Aí tem mais alguns encadernados que eu achava bom aqui. Principalmente o Hulk do Peter David, que eu acho bem bacana. O Demolidor do Frank Miller, mais Demolidor aqui. Alias, Supremos, que é muito bom. E outros encadernados aqui, né? Incluindo o último Immortal Hulk. E basicamente é isso, né? Que compõe minha coleção. Ou pelo menos o que está aqui nesta bela prateleira.